paz do nosso Senhor possa continuar em nosso meio, em nossas casas, no coração de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua família, que Deus continue guardando e protegendo a sua família nesse momento que nós estamos vivendo, né, de quarentena, de reclusão em nossos lares. Mais um culto vai se iniciar. O Cristiano e a Lu vão gravar, vão cantar. O Everton hoje vai nos trazer a palavra. E nós só queríamos lembrar os irmãos que estamos de quarentena, mas alguns grupos estão se conversando, né? Estão se falando, alguns grupos de PGM estão se conversando, se falando. Existem algumas ferramentas que a gente pode usar para que a gente possa continuar se reunindo, orando, conversando junto. Então não deixe de fazer isso. Vamos orar para nós começarmos o nosso culto? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido, Pai, o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido a proteção que nós temos precisado neste momento. Nós te agradecemos, ó Deus, porque pertencemos ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz e porque através, ó Deus, daquele sacrifício, nós temos hoje, ó Deus, a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está em nós e de que nós estaremos com o Senhor eternamente. Abençoa, Deus, a vida de cada pessoa da nossa igreja. Cuida de cada irmão, ó Deus, nesse momento. Supra as necessidades, ó Pai, de cada irmão nesse momento. Visita o coração, ó Deus, conforta, consola, dê alegria, dê novo ânimo, Pai, a cada irmão da nossa igreja, a cada querido nosso, ó Deus, cada parente, cada pessoa, ó Deus, que nos cerca. Esteja abençoando e falando a essas pessoas, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar visitando essas pessoas. Receba o nosso culto, ó Deus, a nossa adoração, que vamos agora prestar de forma online, mas é ao Senhor, ó Deus, é dirigida ao Senhor. Fale aos nossos corações através da mensagem que vamos ouvir, ó Pai, e que a cada dia nós possamos estar firmes, alicerçados no Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Nós vamos estar louvando um cântico, acho que muitos aqui conhecem, que se chama Para Sempre. Que o universo chorou, o véu se rasgou, quando Jesus Cristo veio morrer na cruz. Eu fico lembrando daquelas mulheres que estavam prostradas diante do Cordeiro, de Deus sendo morto, imolado ali na cruz. Então, seria bacana a gente estar tentando ver como elas estavam se sentindo nessa época. E depois, também, a reação delas quando descobriram que o Rei ressuscitou. Amém? Amém. Seu grande amor.
desceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado és, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? E o amor de Cristo foi provado aonde? Na cruz. Então nós vamos estar louvando o Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que onde me virá, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada. Amém. Olá, igreja. Olá, você que está assistindo esse vídeo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Mas é um privilégio
estar podendo mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Espero que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Todos possam estar se cuidando, né? Tomando os devidos cuidados nesse momento, que nós temos sido alertados aí o tempo todo. E se você estiver na sua casa, eu gostaria de pedir que você parasse a atividade que você estiver fazendo agora, para que tivesse o melhor proveito da mensagem que nós vamos ouvir agora, da mensagem que nós vamos ler agora, que é a palavra de Deus. E assim a gente poder aprender mais sobre aquilo que Deus tem a nos ensinar. E hoje nós vamos ler a respeito de um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 11. É um texto bastante conhecido. Ele fala sobre a ressurreição de Lázaro. A gente vai ler o capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 44. A minha tradução NVI, ela diz o seguinte: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá para que creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Betânia distava de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto:
Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Nós vamos ver nesse texto umas 6 lições muito importantes que nós precisamos trazer para a nossa vida enquanto cristãos e enquanto igreja. A primeira coisa que a gente observa nesse texto da ressurreição de Lázaro é que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. No capítulos anteriores, a gente vê no capítulo 9, Jesus cura um cego, ele é até citado aqui, a cura desse cego, esse milagre, ele é até lembrado aqui nesse texto, e ele estava em Jerusalém celebrando a festa dos judeus, e ele recebe a visita de alguns informantes, informando que o amigo dele, Lázaro, estava doente, possivelmente uma doença bastante grave, porque ele morreu em poucos dias. E só lembrando que a palavra amigo significa aquele que é amado. No grego, philos, essa palavra aí, ela é aplicada como amor de amizade. Então Jesus realmente amava Lázaro, como diz aqui o texto, amava Maria, amava Marta. Eles eram amigos, mas mesmo assim, Jesus, ouvindo aquele apelo, de que Lázaro estava doente, na esperança de que talvez ele pudesse curá-lo, como foi solicitado pelas irmãs mais tarde, se o Senhor tivesse aqui, não teria acontecido isso, mas Jesus resolveu ficar mais 2 dias. Então nós aprendemos aqui que muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não necessariamente quando nós pedimos a Deus algo, Ele vai atender no momento que nós pedimos. Muitas vezes a resposta de Deus é para que nós aguardemos o tempo certo. A gente vê isso no versículo 3, que então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aí no versículo 5, Jesus responde: Jesus amava Marta, irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. No versículo 6 diz: então, mesmo apesar dele amar Lázaro, amar Marta, ele tinha uma missão a cumprir, que nós vamos ver mais tarde, que era cumprir o tempo de Deus, que nesse caso não era o mesmo tempo de Marta, não era o mesmo tempo de Maria, não era o mesmo tempo de Lázaro. E a primeira lição que nós temos aqui é que o tempo de Deus é diferente do nosso. Às vezes as nossas orações, as nossas necessidades não são atendidas, não são respondidas no tempo que nós queremos que elas sejam respondidas. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus sempre está no controle daquilo que acontece em nossas vidas, quer seja bom, quer seja ruim, quer seja nas alegrias, quer seja nas tribulações, Deus sempre está no controle. A gente vê aqui no versículo 4 que Jesus, ao ouvir isso, ele disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, Deus estava no controle daquilo que estava acontecendo. Deus estava agindo ali, já sabia do que estava acontecendo e já previa, já tinha um plano para resolver esse problema. Então, muitas vezes nós precisamos confiar que Deus está, de fato, no controle dos problemas, no controle das coisas boas, no controle das coisas ruins, que muitas vezes acontecem em nossas vidas e nós temos dificuldade em aceitar, dificuldade em entender, mas, como diz a palavra, os planos de Deus são maiores que os nossos planos, A mente de Deus não é como a nossa mente, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Então, muitas vezes nós temos dificuldades de entender que Deus está no controle de tudo, mas sim, Ele está no controle de tudo. E no final, o plano dele é sempre para o nosso bem.
E outra coisa que nós aprendemos aqui, que nas tribulações, nas dificuldades, Deus aparece para nos consolar. 2 dias depois, conforme o planejado, conforme o tempo de Deus, Jesus se deslocou de Jerusalém. Ele estava ali próximo aonde João Batista havia pregado, né? Como diz no capítulo anterior, no capítulo 10. E ele se desloca para Betânia, que ficava a cerca de 3 quilômetros. Era uma viagem não muito longa, mas ele ficou mais 2 dias e no terceiro dia ele resolveu ir até Betânia para visitar, né, o túmulo de Lázaro, porque a gente vai ver aqui no versículo 17 que assim que ele chega lá, ele já se certificou que Lázaro estava no sepulcro já havia 4 dias. Já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E assim que ele chega lá, uma das primeiras pessoas com quem ele tem contato é a Marta, a qual ele amava, como diz aqui o texto, né? E ele pôde consolá-la ali. Aí a gente vê esse diálogo aqui no versículo 20, vai nos dizer o seguinte: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Ou seja, Jesus estava consolando Marta ali, relembrando a Marta sobre as verdades da palavra de Deus. E da mesma forma vai acontecer com Maria, aqui no versículo 28. Marta volta para casa, né, chama Maria e diz o seguinte: e depois de dizer isso, né, a Marta foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ou seja, o próprio Jesus pediu para que Maria fosse até ele. Ela se levantou correndo do lugar, as pessoas assustadas olharam aquilo, acompanharam ela, acharam que ela tinha se desesperado, ido até o túmulo de Lázaro se lamentar, e na verdade ela tinha ido se encontrar com Jesus. E assim que ela chegou lá, ela se jogou aos pés de Jesus, chorando. E no versículo 32 vai dizer o seguinte: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Assim como a Marta acreditava, né, que Jesus poderia ter curado Lázaro, Maria também acreditava. Eles conheciam e reconheciam o poder de Deus através de Jesus, e elas foram consoladas. Jesus consolou Marta e Jesus consolou Maria. E ao ver Maria chorando e ver os judeus chorando, Jesus se comoveu com aquela situação. Então, tamanho era a popularidade ali de Lázaro, né? Ele era querido pelas pessoas, e as pessoas estavam aos prantos. A palavra aqui no original, né? Esse chorando é chorando com lamento, chorando com intensidade. Então as pessoas estavam aos prantos ali por causa da morte de Lázaro, e Jesus se comoveu com esse sofrimento, né? A gente aprende aqui também que Deus não está inerte ao sofrimento daqueles que Ele ama. Deus sente o sofrimento, Ele percebe o nosso sofrimento, né? E Jesus chorou. Aqui diz que é um versículo mais curto da Bíblia, é o versículo 35 aqui do capítulo 11 de João, diz que Jesus chorou. Mas esse choro aqui, esse choro de Jesus é um choro mais comedido. Não foi um choro de desespero, né? Mas foi um choro de tristeza por ver aquela situação que as pessoas estavam ali, as pessoas sem esperança, né, que necessitavam de consolo. E uma das coisas que a gente aprende aqui é que Deus nos consola quando estamos na tribulação, e Ele fortalece a nossa fé. Assim como Ele fez com Marta, Ele fez com Maria, Ele também faz com nós hoje em nossas vidas. Assim, se nós permitirmos, se nós buscarmos, se nós formos até Ele. A gente aprende aqui que Marta foi até Jesus, Maria foi até Jesus, né? Na certeza de que nós temos hoje que Jesus está sempre conosco, mas nós precisamos estar buscando conversar com Ele, buscando a ter um diálogo com Ele para sermos consolados, assim como Marta e Maria fizeram aqui. Mas também a gente percebe aqui que muitas pessoas na tribulação elas passam a ter dúvidas, né? Passam a questionar, né,
a soberania, a misericórdia de Deus. Como a gente pode ver aqui no versículo 37, né, que alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, aquele cego de nascença lá que foi curado, né, não poderia ter impedido que este homem morresse? Ou seja, Jesus já tinha feito um milagre que nunca tinha acontecido, que nenhum profeta de Israel tinha feito, que era ter curado um cego de nascença. E como ele mesmo tinha dito ali no capítulo 9 de João, aquela cegueira tinha acontecido com aquele cego para a glória de Deus. E novamente aqui ele afirma que a doença, essa enfermidade de Lázaro, que culminou com a morte dele, também seria para a glória de Deus. Mas muitas pessoas não entenderam isso, porque elas estavam naquele momento de sofrimento, de dor, se questionando por que Deus não curou, por que Jesus não estava aqui, ele poderia ter curado, ele curou o cego de nascença, algo que nenhum profeta fez, por que simplesmente ele não veio quando foi chamado e curou Lázaro? Então, muitas vezes a gente não entende os planos de Deus e começa a questionar a Deus nas nossas tribulações. Então, é uma coisa que nós podemos aprender aqui, que nós devemos agir como Marta, agir como Maria, e nós devemos buscar o consolo de Jesus, buscar o consolo de Deus para as nossas vidas, né? E nós vamos obter a resposta certa, que foi a resposta que elas obteram. Aqui no versículo 25, Jesus responde a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E no versículo 27, Marta lhe responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Então a gente percebe que a fé de Marta foi fortalecida após ter sido consolada pelo próprio Jesus. E uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que o poder de Deus ele se manifesta às vezes de forma diferente daquilo que nós pedimos ou pensamos. Que a expectativa aqui de Marta, a expectativa de Maria, a expectativa daqueles judeus amigos de Lázaro que estavam ali, era de que Jesus pudesse curá-lo. Ninguém estava na expectativa de que talvez Jesus pudesse ressuscitá-lo. A gente percebe aqui que Marta, ela chega a dizer isso aqui no versículo 21, a Marta diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E no 22, mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que te pedires. Então, sinalizando que Marta cria que talvez Jesus poderia fazer alguma coisa ainda. Embora ela deixe bem claro: olha, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido, nos teria poupado de todo esse sofrimento. Mas esse sofrimento, conforme Jesus explicou, essa tribulação pela qual essa família estava passando, era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado. E muitas vezes durante a tribulação a gente não entende isso, que Deus está preparando as nossas vidas para que o nome dele seja glorificado. E a resposta de Deus às vezes é diferente daquilo que nós pedimos ou pensamos. Às vezes nós pedimos a cura, mas não é a cura que Deus quer nos dar. Às vezes nós pedimos uma bênção, mas vem a maldição. Mas no fim nós aprendemos aqui nesse texto, em vários outros textos, que Deus converte a maldição em bênção. Por exemplo, no caso do próprio cego que foi citado aqui, aquela cegueira foi convertida em bênção para Deus. Porque talvez se aquele homem não tivesse nascido cego, ele não tivesse tido a oportunidade de ser curado e não tivesse tido a oportunidade de ter conhecido Jesus. Assim, da mesma forma que muitos foram testemunha da glorificação do Filho de Deus aqui com esse ato, que nós vamos ver aqui que a resposta de Jesus não foi a cura, foi muito mais que a cura, foi a ressurreição de Lázaro. A partir do versículo 38, Jesus, profundamente comovido, foi até o sepulcro onde Lázaro estava enterrado. E ele dá uma ordem àquele povo: tirem a pedra. Aí de novo surge a dúvida, o questionamento: mas Senhor, a Marta vai questionar aí no versículo 39. Jesus disse: tire a pedra. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E Jesus de novo, com a sua palavra de consolo, com a sua palavra de advertência também, vai chamar a atenção de Marta. Eu lhe disse, eu não falei que se você cresce veria a glória de Deus? E então retiraram a pedra.
Então, uma outra coisa aqui que nós aprendemos é que quando obedecemos a Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando tudo parece impossível, mas nós obedecemos a Deus assim mesmo, crendo que Ele pode fazer mais do que nós imaginamos, Ele vai fazer. A gente precisa obedecer, crendo que aquilo que Ele está ordenando é o melhor para nós. E de fato foi o que aconteceu aqui, mesmo sabendo que o Lázaro já estava morto de 4 dias, as pessoas obedeceram a Jesus e retiraram a pedra. E Jesus, nesse momento, ele glorifica a Deus. A partir do versículo 40, a gente vê, a partir do versículo 41, né, Jesus olhou para o céu e faz uma oração de agradecimento a Deus. E ele diz, não, eu não estou fazendo essa oração por mim, mas por todos aqueles que estão aqui, né, para que creiam que tu me enviaste. Então, esse foi o objetivo dessa tribulação que essa família passou, que Lázaro passou, enfrentou a morte, para que Deus fosse glorificado. E muitos ali foram testemunha disso. E é possível ver nos próximos textos que muitos se converteram por causa da ressurreição de Lázaro. Vidas foram salvas por causa da ressurreição de Lázaro. Algo que talvez não aconteceria com a mera cura de uma doença, mas a ressurreição é algo que ninguém ali tinha visto. Algo que só o Filho de Deus poderia fazer. E quando obedecemos a Deus, Deus nos surpreende. Essa é mais uma lição que nós aprendemos aqui. E por fim, que nós podemos aprender é que após a tribulação vem a bênção de Deus. A gente aprende isso com vários exemplos de vida na Bíblia. A gente tem o exemplo clássico que é Jó, mas temos também aqui o cego de nascença, que não podia enxergar e depois, além de poder enxergar, também ganhou a vida eterna. Temos o exemplo de Lázaro aqui que morreu, mas pôde provar da ressurreição, algo que nenhuma daquelas pessoas haviam provado. E no versículo 40, nós podemos ler, que Jesus diz, não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Ou seja, nós precisamos perseverar em crer, em manter a nossa fé em Deus, mesmo na tribulação, mesmo nos problemas que nos afligem, como muitas pessoas têm passado problema por doença agora, problema também econômico, porque muitas vezes não pode trabalhar, não pode obter o seu sustento, mas sabemos que Deus está no controle de tudo, precisamos confiar e precisamos continuar buscando os pés de Jesus, porque é Ele que nos consola, é Ele que vai nos dar a palavra certa, é Ele que vai nos dar a orientação correta para nós podermos receber a bênção de Deus. E nós podemos ver aqui que essa bênção resultou não só na glória de Deus, mas também na ressurreição de Lázaro. Imagina a alegria de suas irmãs, a alegria daquelas pessoas de verem Lázaro saindo do túmulo. A partir do versículo 43, vamos ler, depois de dizer isso, ou seja, depois de fazer aquela oração de agradecimento a Deus, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e pés envoltos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. Jesus lhes disse, tirem-lhe as faixas dele e deixem-no ir. Lázaro estava livre, não apenas livre da morte que segurou ele por 4 dias, mas ele foi liberto daquilo que o prendia até aquele momento, que era aquelas faixas. E hoje nós também podemos conseguir a liberdade se obedecermos aquilo que Jesus nos diz. Então, voltando ao versículo 25, essa palavra que Jesus disse a Marta serve para todos nós hoje, principalmente aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus, a experiência de crer que Jesus realmente é Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele faz uma pergunta aqui, você crê nisso? Então, que nós possamos estar refletindo, você realmente crê que Jesus é o Filho de Deus? Você realmente crê que Jesus está ao seu lado nos momentos de dificuldade? Você realmente crê que Jesus vai trazer consolo, vai te trazer aquela palavra de orientação no momento que você buscá-lo, no momento que você for até Ele, se jogar aos pés dele para pedir socorro, para pedir ajuda? Porque, claro, nós somos falhos
Nós necessitamos buscar nossa força em Deus. E nós vimos aqui que Deus tem a resposta certa, um tempo certo, né? No nosso tempo não é o tempo de Deus, Deus vai responder no tempo dele e da maneira dele, que é o melhor para nós e para a honra e glória do nome dele. Amém?